Você lembra daquela época em que bastava ouvir uma música de abertura arrepiante para saber que a noite ia ser tensa? Quando o terror não vinha de jumpscares baratos, mas daquela sensação deliciosa de medo e curiosidade que fazia a gente olhar para trás só para conferir se não tinha nada ali? Pois é, hoje a gente vai voltar no tempo para revisitar as 12 melhores obras de terror que marcaram as décadas de 90 e 2000, aquelas que fizeram a gente perder o sono, mas também marcaram nossa infância e adolescência para sempre. Então, se ajeita aí, apaga as luzes ou deixa uma lampadazinha acesa, vai que... E vem comigo nessa viagem pelos terrores que formaram uma geração inteira. 12º lugar, além da imaginação, The Twilight Zone. Antes de todo o resto, existia o medo com elegância. Além da imaginação, foi um daqueles clássicos que atravessaram décadas, mas as versões exibidas e revividas nos anos 90 voltaram com força total. E muita gente conheceu o terror psicológico por causa dela. Era uma série que não precisava de sangue nem monstros para deixar a gente desconfortável. O medo vinha do estranho, do inexplicável, daquele "e se?" que grudava na cabeça. Cada episódio parecia um pesadelo bem roteirizado, misturando ficção científica, crítica social e um toque filosófico. Se você era criança ou adolescente naquela época e topava assistir, provavelmente terminou vários episódios sem entender 100% o que tinha acontecido, mas com a cabeça fritando. Era o tipo de terror que não gritava, sussurrava. E, sinceramente, às vezes isso é bem mais assustador. 11º lugar, Contos da Cripta. Tales from the Crypt. Contos da Cripta. Essa série era um verdadeiro festival de risadas nervosas. Quem aí não se lembra daquele narrador esquelético e debochado, o guardião da cripta, soltando piadinhas macabras antes de começar mais uma história bizarra? Baseada nas revistas em quadrinhos da EC Comics, Contos da Cripta era o terror dos anos 90 na sua forma mais pura, exagerado, sangrento e, ao mesmo tempo, irresistivelmente divertido. Cada episódio era uma nova desgraça acontecendo com gente que, geralmente, merecia. O estilo era aquele terror moral da história. Se você era ganancioso, infiel, mentiroso ou só um babaca, podia ter certeza de que o final seria, digamos, dolorosamente merecido. E o mais genial, mesmo quem não curtia terror pesado acabava assistindo só pra ver o guardião da cripta aparecer no fim com aquela risadinha clássica. Hehehehe. Um som que muita gente ouve até hoje na cabeça. 10º lugar, Goosebumps. Agora sim, entramos no território sagrado das infâncias apavoradas. Goosebumps, ou arrepios para quem assistia na TV brasileira, era o terror infanto-juvenil que conseguiu um milagre: assustar a gente e ainda passar na TV aberta à tarde. Baseado nos livros de R.L. Stein, cada episódio trazia uma história diferente. Bonecos amaldiçoados, máscaras que grudavam no rosto, câmeras que previam a morte e por aí vai. Era o tipo de série que fazia a gente pensar 2 vezes antes de mexer em qualquer coisa velha no porão. E aquele clima, as aberturas com os letreiros verdes, a música arrepiante e o cachorro com olhos brilhantes. Tudo isso fazia parte da magia. Goosebumps era o terror perfeito para quem ainda estava aprendendo a ter medo, e amava cada segundo disso. E vamos ser sinceros, se você assistiu Goosebumps sozinho no escuro, já é mais corajoso do que a maioria dos adultos de hoje. 9º lugar, Múmias Vivas. Mummies Alive. Lembra dos anos 90, quando praticamente tudo podia virar uma série animada épica? Pois é, até múmias vingativas entraram na onda. Múmias Vivas misturava ação, mitologia egípcia e um toque sombrio que deixava a criançada entre o fascínio e o medo. A premissa era genial. 4 guerreiros mumificados voltavam à vida nos tempos modernos para proteger um garoto, reencarnação de um antigo príncipe. Só que junto com eles, vinham também monstros, maldições e aquele vilão com voz grave, que parecia ter saído direto de um pesadelo. Apesar de ser uma animação, Múmias Vivas tinha um ar pesado, com uma trilha sonora densa e vilões realmente assustadores para uma produção infantil. Era o tipo de desenho que te fazia olhar para estátuas egípcias e pensar: e se uma dessas acordar agora? 8º lugar, Os Gárgulas, Gargoyles. Agora sim, estamos falando de terror elegante. Os Gárgulas era da Disney, mas ninguém diria isso só pelo clima sombrio e a atmosfera gótica da série. Ambientada entre castelos medievais e arranha-céus modernos, a história misturava fantasia sombria, ação e um toque melancólico. As criaturas de pedra que ganhavam vida à noite eram, ao mesmo tempo, heróicas e assustadoras. A série tinha diálogos profundos, temas adultos e uma estética inspirada em tragédias clássicas. E o mais curioso é que, mesmo sendo uma animação, Os Gárgulas tratava o terror com respeito, nada de sustos baratos. Era um terror emocional, quase poético. Quem assistiu na época sabe, tinha algo hipnotizante naquela mistura de tragédia, noite e pedra fria. Era como se cada episódio sussurrasse: o medo pode ser bonito também. 7º lugar, Spawn, a série animada. Se tem uma palavra para definir Spawn, é impacto.
Baseada no personagem sombrio da Image Comics, a série animada de Spawn, exibida pela HBO, era tudo o que as animações da época não eram: violenta, adulta e perturbadora. Todd McFarlane criou um anti-herói que não se encaixava em lugar nenhum. Um soldado traído, morto e ressuscitado pelo inferno. O resultado? Uma série que explorava temas pesadíssimos: vingança, corrupção, moralidade. E fazia isso com um visual sombrio e trilha sonora intensa. Para quem cresceu assistindo desenhos coloridos e felizes, Spawn foi um choque. Mas um choque bom. Era como descobrir que o mundo da animação podia ser um lugar de demônios, sangue e dilemas existenciais. Assistir Spawn de madrugada era quase um ritual secreto. O tipo de coisa que você não comentava na escola, mas nunca esquecia. Sexto lugar. O que há de novo, Scooby-Doo? Agora, uma pausa para um tipo diferente de terror. Aquele que vem acompanhado de risadas e biscoitos Scooby. O que há de novo, Scooby-Doo? Trouxe o clássico grupo de volta com um toque moderno, mas sem perder a essência. Monstros, sustos e mistérios. O curioso é que, por mais que a gente soubesse que o vilão seria sempre alguém disfarçado, o medo ainda estava lá. A trilha, as cenas nas mansões abandonadas, os vultos passando ao fundo. Tudo contribuía para criar aquele clima gostoso de "tô com medo, mas quero ver o resto". E cá entre nós, quantas vezes a gente já não quis estar no lugar do Salsicha e do Scooby? Pelo menos até o momento em que o monstro aparece. O que há de novo, Scooby-Doo? Mostrou que o terror também pode ser divertido e que enfrentar o medo com amigos e um lanche gigante é sempre uma boa ideia. Quinto lugar, Danny Phantom. Ah, Danny Phantom! O garoto que virou um dos fantasmas mais carismáticos dos anos 2000. Criado por Butch Hartman, o mesmo de Os Padrinhos Mágicos, Danny era o tipo de herói que vivia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Literalmente. A série misturava ação, humor adolescente e um toque sombrio que a tornava especial. Os vilões eram memoráveis, com visuais assustadores e histórias trágicas. E o clima do mundo dos fantasmas era de arrepiar. Tinha algo de melancólico em Danny Phantom. Aquele sentimento de estar entre dois mundos, sem pertencer totalmente a nenhum. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica até hoje. Era uma animação que fazia você rir, torcer e às vezes até refletir sobre o que significa estar preso entre o passado e o presente. Um terror leve, mas com alma. Quarto lugar, Martin Mystery. Agora, se existisse um arquivo X adolescente e animado, ele se chamaria Martin Mystery. Essa série canadense foi um verdadeiro sucesso entre os anos 2000, misturando investigação sobrenatural, humor e monstros que realmente davam medo. Martin, Diana e Java formavam uma equipe da Centro, uma organização secreta que lidava com casos paranormais. A cada episódio, eles enfrentavam criaturas vindas de outras dimensões, maldições e experimentos bizarros. E o que tornava a série incrível era o equilíbrio entre o susto e a diversão. Os monstros tinham um visual grotesco e alguns episódios eram genuinamente assustadores, especialmente quando você assistia à noite. Para muitos, Martin Mystery foi o primeiro contato com um terror mais maduro, mas ainda acessível. E convenhamos, quem não sonhou em trabalhar para uma agência que caça criaturas sobrenaturais? Terceiro lugar, As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Agora a nostalgia chega com gosto. As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy foi o tipo de série que pegou o terror, passou no liquidificador do humor negro e entregou algo absolutamente genial. Tudo começa com duas crianças que ganham a amizade eterna e a servidão do próprio ceifador. A partir daí, o caos reina. O desenho misturava piadas sombrias, criaturas medonhas e referências ao oculto com uma naturalidade absurda. Mas por trás do humor, havia algo de profundo, uma crítica ácida ao medo, à morte e até à inocência. Billy e Mandy fazia o que poucas animações tiveram coragem de fazer: rir do terror sem banalizá-lo. E sejamos honestos, o ceifador, com seu sotaque jamaicano e sua paciência limitada, virou um dos personagens mais icônicos da história dos desenhos animados. Segundo lugar, Coragem, o Cão Covarde. Agora chegamos no território dos traumas. Coragem, o Cão Covarde é, sem sombra de dúvida, uma das animações mais perturbadoras que já passaram na TV infantil. E é justamente por isso que ela é tão amada. A série acompanhava um cachorro que vivia no meio do nada com seus donos, Muriel e Eustácio. A cada episódio, algo bizarro acontecia. Aliens, demônios, fantasmas, entidades que desafiavam qualquer explicação lógica. Mas o verdadeiro terror de Coragem estava no silêncio, nas expressões, no clima. Tinha algo de profundamente psicológico naquela solidão, naquele medo de perder quem se ama. Era o tipo de desenho que fazia a gente rir de nervoso e depois pensar: cara, isso passou pra criança mesmo? Coragem ensinou uma geração a encarar o medo, mesmo tremendo. E o mais bonito é que, apesar de tudo, ele sempre salvava o dia. Medroso, mas corajoso. Uma verdadeira lição
reflexão sobre o que é ser herói. Primeiro lugar, Os Simpsons, A Casa da Árvore dos Horrores. E finalmente chegamos ao topo. A obra-prima do terror pop dos anos 90 e 2000. Os Simpsons e suas icônicas Casas da Árvore dos Horrores. Todo Halloween, a família mais famosa da TV mergulhava em histórias de terror, paródias e absurdos geniais. Zumbis, demônios, clones, monstros, nada escapava. O mais incrível é que, mesmo sendo episódios especiais, eles capturavam a essência do terror clássico, com humor, crítica e criatividade. Os Simpsons não só celebravam o medo, mas zombavam dele com maestria. E pra quem cresceu nessa época, esses episódios eram um evento. Você sabia que vinha algo especial, bizarro e, claro, hilário. A Casa da Árvore dos Horrores virou tradição e mostrou que o terror também pode ser um espelho divertido das nossas maiores paranoias. Essas 12 obras foram mais do que apenas entretenimento. Elas moldaram a forma como a gente entende o medo e o transformaram em algo que a gente gosta de sentir. Dos sussurros de Além da Imaginação ao humor ácido de Os Simpsons, passando pelo trauma existencial de Coragem e pela melancolia de Os Gárgulas, o terror dos anos 90 e 2000 tinha alma. Ele não dependia de gritos, mas de histórias. E é por isso que a gente ainda lembra delas com tanto carinho. Se você assistiu alguma dessas obras, parabéns. Você faz parte de uma geração que aprendeu a ter medo com classe. E se esse vídeo te trouxe boas lembranças, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal e conta aí nos comentários qual dessas obras te deu mais pesadelos ou mais saudades. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o medo nunca envelhece.